Saudações família, de acordo com a hora que tiverem acesso a este vídeo, hoje trouxemos um tema muito importante, né? Um tema de caráter importantíssimo. Hoje queremos falar um pouquinho sobre a diferença que existe entre VIH e SIDA. Falar sobre a diferença entre VIH e SIDA nos dias de hoje ainda tem sido um assunto que tem gerado muito debate, né, entre as pessoas. Mas o que é, né, ou seja, qual é a diferença que existe entre VIH e SIDA? Será que existe também uma diferença ou não? Quando é que nós estamos diante de alguém com VIH ou diante de alguém com SIDA? Como ponto de partida, eu vou dizer que existe sim uma diferença entre VIH e SIDA. E vou aproveitar, talvez, argumentar o seguinte. Todo mundo, ou toda pessoa que tem SIDA, tem VIH. Mas nem todo mundo que tem VIH pode ter SIDA. Esse é o meu argumento de partida. Vou repetir mais uma vez. Todo mundo, toda pessoa que tem SIDA, tem VIH. Mas nem todo mundo que tem VIH pode ter SIDA. Isso por quê? Vamos lá começar a diferenciar, decifrar primeiro as siglas. A palavra VIH, ela significa vírus de imunodeficiência humana. Já a sigla a SIDA, ela significa síndrome de imunodeficiência adquirida. Vamos primeiro, em parte, compreendermos um pouquinho sobre o vírus, né? Em biologia, normalmente os vírus elas são estudados, né, com a característica de serem seres vivos acelulares. A palavra acelular faz referência ao fato deles não possuírem célula. Tá? Então, pelo fato dos vírus não terem célula, elas são considerados como acelulares. Só que isso foge um pouquinho do padrão da teoria celular, porque a teoria celular ela defende que todos os seres vivos, né, todo ser considerado como vivo, possui uma célula. Então, se os vírus é considerado ser vivo, mas não possui célula, como é que é explicado isso? Os vírus, elas não possuem célula, mas são sim considerados como seres vivos, porque para realizarem suas atividades, eles precisam se inserir no interior de uma célula, o que lhes confere a característica também de seres vivos intracelulares obrigatórios, ou seja, fora da célula, fora de uma célula viva, eles são inúteis. Entretanto, nesse caso em específico do VIH, ele é um vírus, tá, que tem uma função específica, causar uma deficiência no sistema imunológico. Por isso que são vírus, né, vírus de imunodeficiência humana. O nosso organismo ele é formado por um conjunto de sistemas. E um desses sistemas é o sistema imunológico, que é o sistema que confere a defesa do nosso organismo. Há aquelas situações em que você teve uma dor de cabeça, mesmo sem tomando um paracetamol, passou. Há aquelas situações em que você teve, né, condições de doença, fez um tratamento e também passou, o corpo conseguiu reagir. Esse sistema responsável por essa defesa do nosso organismo é denominado sistema imunológico. Em específico, quando esse vírus penetra no organismo, ele invade exatamente as células de defesa, em específico uma célula do sistema imunológico denominado linfócito TCD4, que é a célula do sistema imunológico que esse vírus vai penetrar. Ao tomar a penetração dessas células, elas automaticamente vão começar a reduzir e tornar deficiente o sistema imunológico. Então, um sistema imunológico que numa hora estava assim totalmente bem, estava a conseguir reagir de forma bem viável, mas a partir, né, da penetração desse vírus, ele vai acabar reduzindo de forma paulatina a ação dessas células
e tornando deficiente o sistema imunológico. Vamos tentar dar assim um exemplo bem mais prático. Né? Vamos imaginar que o nosso organismo seja um país e todo o país possui um Ministério da Defesa. Suponhamos que os vírus são os terroristas. E os terroristas, ao quererem penetrar no país, eles sabem que não terão acesso direito porque tem o Ministério da Defesa. Então, eles automaticamente vão invadir a defesa, né, que no caso são os exércitos, são os militares, no nosso caso particular. Então, os terroristas, ao invadirem os militares, eles conseguem baixar paulatinamente a ação dos militares, vão fazer com que esses militares perdem a sua rede e automaticamente o país fica vulnerável. Tá? Esse é um exemplo só prático que é para nós tentarmos ter uma ideia. Então, vamos imaginar que esses vírus são os terroristas e que, né, o nosso organismo é o país e as nossas células de defesa são os militares. Esses vírus, ao penetrarem no nosso organismo, eles vão exatamente procurar um jeito de se inserir nessas células de defesa, em particular, nesse caso específico, o CD4. E na medida que eles vão começar a penetrar nessas células, eles vão baixar a capacidade do nosso corpo reagir e se proteger diante de algumas infecções. Agora, esse é o caso particular. A partir do momento que essa pessoa é diagnosticada com a presença desse vírus, a pessoa ganha o estatuto de seropositivo. Ou seja, é um ser humano, né, que no caso, que convive com a presença desse vírus. Atualmente, graças à evolução da medicina em si, é possível a pessoa estar contaminada com esse vírus, mas não evoluir para a SIDA. Não é? Daí que se recomenda o uso de retrovirais, que são medicamentos específicos para não tratar, não matar exatamente os vírus. Os retrovirais não matam, mas eles vão começar a fazer com que esses vírus não tenham uma evolução em grande escala. Eles vão começar a fazer com que esses vírus não se repliquem, nem não vão se multiplicando. Então, essa ação dos retrovirais pode fazer com que essa pessoa, mesmo com 30 anos, pode viver, envelhecer e, se calhar, até morrer sem conhecer o que é SIDA, sem experimentar a SIDA. Por quê? Porque os vírus eles foram assim, totalmente controlados. Automaticamente, também aproveitamos já o espaço para encorajar mesmo a juventude. De 3 em 3 meses, não é pecado em fazer teste de SIDA. Principalmente você que sabe que anda à toa. Então, aí já um deixa. De 3 a 6 meses, etc. Vai lá ter controle. Porque quanto mais cedo você diagnostica, né, mais cedo também você tem controle e pode conseguir gerir essa situação. Agora, em qual situação nós podemos afirmar que a pessoa já está com SIDA? A palavra SIDA, né, do inglês AIDS, ela é uma sigla, né, que fizemos já no princípio do vídeo, que significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. A expressão síndrome faz menção a um conjunto de sintomas. Ou seja, depois do vírus penetrar e tornar deficiente o sistema imunológico, automaticamente ele vai fazer com que o número das células CD4, né, que são as células que mais atuam nessas questões, eles baixam. Ao baixar o nosso sistema imunológico, vai fazer com que as infecções oportunistas, né, por exemplo, uma diarreia que você conseguia combater em uma semana, já começa a passar dos limites, porque o organismo já não tem como dar resposta. Uma tosse que começa já a fazer um mês, uma infecção qualquer, né, que você já conseguia superar em fração do tempo curto e começa já a ficar prolongado tudo. Por quê? Porque o nosso organismo já ficou vulnerável. Nessa condição, quando temos um conjunto de sintomas, né, e temos essas infecções oportunistas a manifestarem, aí é que estaríamos na condição de SIDA, né, que normalmente é irreversível e que quando se chega nesse estado, a pessoa, a possibilidade de esperar que essa pessoa mesmo viva por muito tempo é difícil. Então, é basicamente essa diferenciação que pode haver. VIH é o vírus,
que vai penetrar e fazer com que haja uma deficiência do nosso sistema imunológico. Já a SIDA, ele vai ser o resultado da debilidade que vai existir, né, tudo causado pela ação do vírus. Então, quando faz, por exemplo, a pessoa né, quando se quer saber se a pessoa tem SIDA, normalmente sugere-se o exame de CD4, né? O CD4, que é para avaliar as células de CD4. Quando as células CD4 estão abaixo do valor de referência, é muito indicativo de que essa pessoa esteja com SIDA. Então, no caso, nós queremos, através desse vídeo, tentar compreender um pouquinho da diferenciação. A pessoa pode ter VIH e não ter SIDA. Mas é impossível a pessoa ter SIDA e não ter VIH. Tá? Porque o VIH, né, refere-se ao vírus que vai penetrar e causar a deficiência no sistema imunológico. A SIDA vai ser o resultado ou o conjunto de sintomas que vão ser manifestados devido às infecções oportunistas, né, que vão se dar o caso, que vão aproveitar, no caso, a deficiência do nosso organismo.